E, além da reforma trabalhista, teve uma outra votação importante lá no Congresso nesta quarta-feira. Os senadores aprovaram com 54 votos a favor a lei de abuso de autoridade. Essa nova legislação derruba as regras que estavam em vigor desde 1965 e prevê punições para servidores públicos, militares, parlamentares, membros do Judiciário e Ministério Público e também aos tribunais e conselhos de conta. Então, para entender um pouco melhor essas novas regras, a gente vai ao vivo até Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico, o doutor Ricardo Alfonsin. Ele que está aqui na tela do RN, doutor Ricardo, que aliás era uma aposta que o senhor não colocaria ali, talvez nem R$1, especificamente, porque parecia que não ia sair do lugar, não dava para apostar muito alto também, dicas de passagem. Mas o que é que essa nova lei traz aí de diferente, e por que ela gerou tanta polêmica, principalmente no judiciário, hein? Boa noite. Boa noite, Márcio, boa noite, amigos do Rural Notícias. Eu, primeiramente, concordo integralmente com o que disse o Geison. Há uma má informação nessa questão da reforma trabalhista. Eu não vejo perda de direitos vamos dizer, neste país, nessa dimensão, com tantos Brasis que nós temos, algum momento, alguma coisa, alguma situação pode ter tido algum tipo de prejuízo. Mas o que a lei, nessa forma que está colocada, ela atualiza a legislação trabalhista aos dias atuais. Ela cria uma série de situações novas, regula uma série de situações novas e realmente dá um poder aos sindicatos que antes eles não tinham. E por isso que eles estão fazendo um movimento dessa história da greve, alguma coisa e tal, mas esse movimento é mais político em cima de não querer Temer ou fora Temer ou golpe e outras coisas mais. Porque em cima da reforma trabalhista eu não vejo argumentos plausíveis para que se tenha aí, se justifique essa greve. Porque na própria área do campo, com essa situação agora, que se pode estabelecer horários diferentes de descanso entre jornadas, no caso específico do campo, na pecuária, que o empregado tem necessidade de outros horários diferenciados do que da atividade urbana, tudo isso poderá ser previsto e virará lei através no momento que houver o acordo coletivo nesse sentido. A Justiça do Trabalho vai se queixar, está até em alguns lugares fechando amanhã fazendo greve, porque ela está perdendo poder com essa lei. Isso, como também disse o Geison, nossa Justiça do Trabalho aqui é uma coisa impressionante, a quantidade de processos, não existe parâmetro no mundo igual a isso. Então, realmente eu estou entendendo como um grande ganho essa decisão da Câmara ontem e me surpreendeu, porque eu achava que essa polêmica e a luta seria por mais tempo e talvez até não conseguisse ser aprovada esse ano. E quanto ao Senado também, me surpreendeu porque o relator, que era o senador Requião, com a sua prepotência, arrogância e daquela forma com que ele trata as coisas, naquela soberba, eu achei que não modificaria os absurdos que o texto continha, submetendo os juízes à possibilidade de processos em questões de apreciação de lei, de interpretação de lei. Da maneira que ficou redigida agora a lei do abuso de autoridade, tirou-se essas partes, esses artigos e a redação que poderia criar este problema em relação ao judiciário, deixando as coisas num parâmetro bem razoável, bem aceitável, o que também foi uma bela surpresa, porque nós teremos agora realmente uma lei de abuso de autoridade que atenderá aos interesses da nação. E outra surpresa, que aí foi, embora tenha sido uma questão estratégica, a questão também do foro privilegiado, que por unanimidade deram início a uma discussão para terminar com o foro privilegiado. Então, tudo isso que aconteceu ontem, para mim, foi uma grande surpresa, e está sendo uma grande surpresa porque o Brasil, neste momento, está mexendo em coisas importantíssimas que tinham que ser mexidas. Pode ser que nunca se terá o ideal nessas reformas, mas elas precisavam ser feitas, os estados não tinham voz para renegociar as suas dívidas, que
sufocava, todos os estados do país conseguiram renegociar. Então nós realmente temos que comemorar tudo isso que está acontecendo, porque eram coisas que se precisavam mexer e que há muitos anos se falava e não eram mexidas. Então vamos ver, eu estou hoje bastante satisfeito com tudo e tenho satisfação, inclusive, de ter mordido a língua em relação a essa questão da reforma trabalhista, que eu entendia que não aconteceria. Vamos ver se continuamos assim, mas eu estou otimista. Que bom, isso é bom, traz positividade para a gente. E a palavra reforma, né, doutor Ricardo, o senhor sabe muito bem disso, sempre traz problemas, né, seja para um lado ou para o outro. Não dá para sempre é difícil, agradar todo mundo. Se muda parâmetros, claro. A situação é complicada. Mudar as coisas de lugar sempre incomoda muita gente. Um grande abraço. Exatamente. Até mais, tchau.